Você já passou ou está passando por um despertar espiritual? Você está questionando tudo e todos, por que eu estou aqui, o que é real, o que não existe, o que está acontecendo comigo? Eu vou te contar como que é o processo de despertar espiritual. Mas fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar o real motivo do seu despertar espiritual. O despertar espiritual é um reconhecimento da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro ser. É quando você começa a reconhecer que você é luz. Mas como que isso tudo começa? O despertar espiritual, ele precisa de um gatilho. É quando você começa a se perguntar, tá, mas existe algo mais do que isso aqui? Algumas pessoas já nascem despertas e elas permanecem despertas por toda a vida. Mas isso é muito raro de acontecer. A maioria de nós nasce, cresce, vai desenvolvendo o ego, e o ego, ele é uma espécie de armadura que não nos permite ver a nossa própria essência. Quando ocorre um gatilho para o despertar espiritual, começa a acontecer uma abertura dessa armadura do ego, e então a gente pode começar a ver e reconhecer a nossa verdadeira essência. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você começa a se conhecer mais profundamente, aspectos de você mesmo, aspectos da vida e aspectos da nossa existência aqui nesse planeta. Só que isso é um processo que para algumas pessoas é mais rápido, para algumas pessoas é mais lento, para algumas pessoas pode demorar anos. E esse reconhecimento da luz que nós somos, quando esse reconhecimento é total, ou seja, quando o ego desiste de resistir, é o que nós chamamos de iluminação espiritual. Então, o despertar espiritual é o começo dessa jornada rumo à iluminação. Eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre a verdade, sobre pessoas iluminadas, e acho que é interessante que você assista esse vídeo também, depois de assistir esse aqui. Nossa, mas isso parece incrível, encontrar a minha essência, reconhecer que eu sou luz, é maravilhoso isso. Sim, isso é maravilhoso. Só que veja bem, tudo na vida tem dois lados. Se o seu ego resiste a esse processo, e é bem comum que o ego resista, o ego fica ali, não quero isso, eu não largo o osso, não largo de jeito nenhum. O que está acontecendo? Eu não quero que isso aconteça. Como o nosso ego resiste, a verdade é que esse processo não são só flores, pelo contrário. Esse processo não é fácil. Para a maioria de nós, esse processo não é fácil. Por quê? Porque quando a gente começa a abrir essa armadura para encontrar a nossa verdadeira essência, tem algo no meio do caminho. Esse algo no meio do caminho é o que Jung chamou de sombra, o nosso lado sombra, que não é que você seja uma pessoa ruim, mas tem muita coisa ali dentro da gente que ficou anos embaixo do tapete, que a gente achava que aquilo estava resolvido, mas não estava. E quando a gente entra, então, mergulha nesse processo de despertar espiritual, a gente começa a se dar de cara com as nossas sombras, a se dar de cara com tudo que não está curado dentro de nós. E isso não é tão fácil. Vou te contar um pouquinho agora como foi o meu processo de despertar espiritual, quais foram as principais dificuldades que eu tive, porque eu sinto que isso pode te ajudar no seu processo de despertar espiritual. Quando eu era criança, eu tinha uma grande conexão com o mundo espiritual, mas aos poucos isso foi se perdendo, porque eu fui vivendo uma vida normal, estudando, depois eu fui trabalhar, fui tendo relacionamentos, eu fui tendo uma vida que a maioria das pessoas acredito que busca, e sempre focada em coisas materiais, em prazer, em o que o dinheiro pode comprar, ter mais dinheiro e ter mais conforto. Isso norteou a minha vida por algum tempo. Até que eu comecei a ter algumas questões ligadas com ansiedade, até comentei aqui num outro vídeo sobre ansiedade, que me fizeram ter uma insônia terrível, e ter muitas dores, eu tinha muitas dores nas costas, dor no pescoço, que eu não conseguia dormir mais e a minha qualidade de vida estava péssima. Então eu procurei terapias alternativas, e nesse meu procurar de terapias alternativas, eu comecei a meditar e comecei a participar de retiros. E um dos primeiros retiros que eu fiz, eu tive o meu despertar espiritual.
E foi assim um negócio muito forte, foi uma experiência mística muito forte que eu tive e eu voltei para casa outra pessoa. A sensação que eu tenho é que eu morri naquele dia. A Nádia morreu. Como se a Nádia tá aqui falando com você. Mas foi a sensação que eu tive, que uma parte de mim morreu naquele dia. E aí isso foi extremamente poderoso, foi muito poderoso. Eu tive muitas revelações, mas ao mesmo tempo eu tinha que viver a minha vida normal. E eu tive muita dificuldade de viver uma vida normal a partir daquele dia. Porque eu já não era mais a mesma pessoa. Eu tinha sido exposta a algumas verdades muito profundas do meu ser, da minha essência. Eu tive um encontro com a minha essência naquele dia. Eu realmente me vi quem eu sou de verdade naquele dia. E isso foi um choque para o meu ego. Um choque, meu ego entrou em parafuso com tudo isso, porque ele sentiu que ia começar a perder o poder, o controle. E aí começou uma guerra interna, uma guerra. Então eu tinha momentos assim de estar no céu, de estar nas nuvens. O mundo é lindo, as pessoas são maravilhosas. Eu sou luz, eu sou amor, gratidão e tudo isso. E tinha aqueles momentos de as trevas estão se revelando para mim e eu não sou essas trevas, mas elas estão aqui, eu tenho que olhar para toda essa sombra que tem dentro de mim e o que eu faço agora? Tinha dias que eu ia literalmente pro céu e pro inferno no mesmo dia. Eu tava no céu, ia pro inferno, ia pro céu de novo. Uma metáfora do que estava acontecendo dentro de mim. E pro lado de fora eu tinha que fingir que tava tudo bem, porque uma das principais dificuldades que a gente encontra no despertar espiritual é que você tem que conviver muitas vezes com pessoas que não estão passando por isso e que não entendem a maluquice que está acontecendo dentro de você. Então, se isso está acontecendo com você, saiba que você não está sozinha, que muita gente passa por isso. É claro que para algumas pessoas esse processo é muito mais suave, é muito mais tranquilo. Quando a pessoa tem a oportunidade de estar num lugar tranquilo, num ambiente de retiro, numa comunidade alternativa, talvez esse processo seja muito mais fácil para ela. Mas esse processo não foi nada fácil para mim. Foi uma das coisas mais difíceis que aconteceram na minha vida. Foi passar por tudo isso. Isso foi, assim, alguns anos de muito sofrimento. E aqui eu trago o sofrimento não no sentido da resistência do meu ego, porque eu tinha um ego muito forte. Quando você tem um ego muito forte, quando você é uma pessoa muito orgulhosa, seu ego não quer arredar o pé. E foi isso que aconteceu comigo. Meu ego não queria arredar o pé de jeito nenhum. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito orgulhosa, muito determinada, muito focada. Então eu transmiti isso para minha busca espiritual. Foi uma transferência direta. E aconteceu uma coisa que acontece com muitas pessoas, que o meu ego se apoderou disso. Ah, tá, esse mundo novo, então eu vou agora ser uma pessoa espiritual. Então eu comecei a me achar melhor que os outros por causa disso, porque eu estava na espiritualidade, porque eu tinha parado de comer carne, porque eu estava meditando todo dia, porque eu estava fazendo yoga, porque eu fazia retiro, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. Ah, então eu sou melhor que os outros. E o ego começa a inflar. E aí ele começa a vestir uma carapaça. De quê? De ego espiritual. E isso é muito perigoso. Obviamente que nem todo mundo passa por isso, mas eu vejo isso acontecer com muitas pessoas. E esse é um dos principais perigos que eu vejo. É o ego se apoderar disso. Como se você fosse uma pessoa especial por isso está acontecendo com você. Como se você fosse melhor que os outros porque isso está acontecendo com você. E aí é uma zona de perigo para a gente tomar muito cuidado quando isso acontece. Porque isso é o caminho para o precipício, para a ladeira abaixo. É por isso, inclusive, que muitos professores de espiritualidade, muitas pessoas conhecidas como mestres espirituais, eles desenvolveram esse ego espiritual e isso é o que puxa o nosso tapete de verdade. Então é uma coisa para a gente tomar cuidado. Chegou um ponto que eu fui num retiro e tive uma grande revelação. E a grande revelação que eu tive foi o tamanho da minha sombra.
Cara, essa fase foi dark, foi muito difícil. É o que algumas pessoas chamam de noite escura da alma. Não tô dizendo que isso necessariamente seja difícil para todo mundo, mas para mim foi muito difícil. Foi muito difícil porque o meu ego era muito forte. E eu tava com esse ego espiritual, e esse ego espiritual tava inflado como nunca na vida. E aí eu me dei por conta de que eu tinha muito orgulho, que eu era uma pessoa muito orgulhosa, e o meu ego era muito forte, a minha mente era muito forte. E aí começou uma guerra interna, uma guerra, uma disputa de poder do ego e da mente com o ser. E foi muito difícil olhar para toda essa sombra. Até que eu comecei a curar coisas que eu tinha que curar, comecei a aceitar minha sombra, comecei a aceitar a sombra dos outros. E foi um processo muito lindo. Então, apesar de ser muito sofrido, foi um processo muito lindo e eu agradeço muito que isso tenha acontecido. Então, se você está nessa fase difícil, assim, de olhar para a sombra, saiba que isso é um presente que está acontecendo para você e que isso vai ficar mais suave à medida que você passar por isso. E como que a gente passa por isso? A gente passa por isso quando a gente escolhe a humildade. Quando a gente escolhe a humildade e a gente pede ajuda para o divino, a ajuda vem. Se você está passando por esse momento agora e está difícil o seu despertar espiritual, peça ajuda, porque tem egrégoras de luz do seu lado para te ajudar. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Pode parecer que você está sozinho, mas não. Existem muitas coisas que a gente não pode explicar. Tem muitos nomes para isso, mas eu não quero dar nomes aqui que não sejam os nomes que você usa. Escolha os nomes que você usa, mas saiba que nós todos somos luz, nós todos estamos interligados e que o seu despertar é importante para toda a humanidade, senão ele não teria acontecido. E o mundo precisa de você. Não é por acaso que você nasceu. Não é por acaso que você está passando por esse despertar espiritual. Então aceita isso. Aceita com amor. Aceita com humildade. Acolhe a sua sombra. Transmuta ela. Cura as tuas feridas. Porque a sua cura é a cura do mundo. Sim, nós somos todos um. Você é uma parte de mim e eu sou uma parte de você. Esse é o real motivo do seu despertar espiritual. Você está despertando para colocar luz nas suas sombras, para curar suas dores, para que você possa encontrar a sua verdadeira essência, para que você possa reconhecer que você é luz, para que você mude, porque a sua transformação é o que vai ajudar a mudar esse mundo. Se você tem interesse por esse assunto e não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Se você gostou desse vídeo e sente que esse vídeo pode inspirar mais pessoas, compartilhe. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.